Na sessão de quarta ainda foi retomado o julgamento da chamada revisão da vida toda, que se estendeu até a sessão de quinta-feira. Muita gente aguardava por esse julgamento e os ministros decidiram a favor dos aposentados, ou seja, é possível aplicar a regra mais vantajosa, a revisão de benefício de segurados, que passaram a contribuir para o INSS antes da publicação da Lei de 99. Foi uma lei que mudou um pouco a regra, né, Thaís? É exatamente isso, Mari. Em 1999 veio uma lei que mudou toda a forma de calcular alguns benefícios do INSS, que é conhecido como fator previdenciário. Antes, o cálculo era feito pela média dos 36 últimos salários de contribuição no período de 48 meses. Nesse mesmo período, em 1999, foi criada uma regra de transição, que previa que o cálculo seria a média dos 80% maiores salários após julho de 1994 para aqueles filiados antes de novembro de 1999. E essa data, julho de 1994, ela é porque foi a data de instituição do Plano Real, que controlou a superinflação, porque antes tinha o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Real, e então, com essa regra de transição, quem recebeu maiores salários ou quem contribuiu por muitos anos, antes de julho de 1994, se sentiu prejudicado e acionou a justiça buscando reverter e considerar essas contribuições feitas antes de julho de 1994, e esse caso chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Agora, Mauro, não adianta correr para o judiciário, entrar com a ação, não é algo imediato, né? É importante a gente esclarecer isso. Maria, é importante lembrar isso, né? A decisão realmente não tem aplicação imediata com o final do julgamento agora essa semana, né? O regimento do Supremo prevê que a Corte tem até 60 dias para publicar o acórdão desse julgamento. A partir daí começa a contar prazo para apresentação de eventual recurso, que no caso seria os embargos de declaração. Então, agora nós temos a chegada aí do recesso de final de ano, né? E as férias forenses aí até o final de janeiro, né? Então, é importante ressaltar, a decisão só vai valer quando houver o trânsito em julgado dessa decisão. Pois é, Mauro, o placar então foi de 6-5, inclusive que já havia sido formado lá no plenário virtual, porque esse tema veio de lá, né, para o plenário físico, e foi fixada uma tese. Thaís, explica pra gente. Então, para que se considerem essas contribuições feitas antes de julho de 1994, é preciso que haja vantagem para o contribuinte, para o segurado. E, além disso, a pessoa deve ter se aposentado com base na lei que estava em vigor entre novembro de 1999 até 12 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência. E os ministros também ressalvaram os casos de direito adquirido, que também é possível pedir essa revisão. Então, por exemplo, quem se aposentou com base na lei nova após a reforma da Previdência, mas poderia ter se aposentado com base na lei antiga, porque já cumpriu os requisitos, pode sim pedir essa revisão da vida toda para considerar as contribuições feitas antes de julho de 1994. Vamos agora